Amores, vamos lá. Belezinha. Olha só, então, o Zoom me derrubou, vocês viram, vocês entenderam, né? Preciso fazer artigo? Não, não precisa fazer artigo. Quem quiser fazer, quem quiser ir além, massa, estamos juntos. Eu mal estou tendo tempo amanhã de cumprir o basiquinho. Não tem problema, basta se preocupar em cumprir o basiquinho, beleza? Massa, Sarinha, deu para pegar. Obrigada pelo retorno, porque vocês viram, o Zoom me derrubou. Não, sim, claro, tem que esclarecer tudo. Já pensou você sair achando que, tipo, me fritei, vou ter que fazer um artigo, me lasquei, e agora nunca fiz um artigo? Não, tá? A ideia não é essa mesmo. É sempre bom esclarecer. Vamos tratar, então, agora do assunto da prova. Sucesso que não deu para tratar no bloco passado. Amores, assunto da prova. Olha só, o que a gente vai fazer? Vocês, na verdade, nós debatemos muito na primeira unidade sobre teorias do processo, teorias da ação, condições da ação, formas de autocomposição, como mediação, conciliação e arbitragem. Então, nada disso vai cair na nossa prova, tá? Por quê, Pro? Porque esse conteúdo já foi avaliado lá na primeira unidade. Eu entendo que, apesar de que houve um copiar e colar na primeira unidade, sim, 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 em especial na justificativa das respostas das questões dos trabalhos, mas fato é que eu entendo, inclusive eu brinquei com o professor Edmar, que mesmo copiando, o aluno aprende. Nem que seja copiando, mas ele aprende. Então, eu entendo que teorias sobre o processo, teorias sobre a ação ou teorias da ação, condições da ação, normas fundamentais do direito processual civil, audiência de mediação e de conciliação do artigo 334 do CPC 2015, aquela linha inicial do processo que a gente conta a historinha do processo, tudo isso, né? Aquela tríade entre processo, jurisdição e ação. Autotutela, a autotutela versus a autocomposição, e essas novas formas de composição foram bem esclarecidas, né? Pelo menos o que a Pro está aqui achando que foram. O que a gente vai ver, então? O que a gente vai exigir? O que eu vou exigir de vocês de conteúdo para a prova, tá? Meu povo, litisconsórcio, tá? Litisconsórcio é um conteúdo que eu preciso que vocês debatam, que vocês estudem bastante. O conceito do que seja litisconsórcio, as classificações, que eu não vou entrar aqui no mérito, porque hoje a gente ainda vai ver denunciação à lite. Se vocês toparem, eu não sei se é do interesse de vocês, mas se vocês quiserem, e por favor, galerinha, né? Porque assim, eu já estou com doutorado. Pensa que a Pro foi nascida e criada na roça. Estou sendo forçada a aprender em muito pouco tempo um castelhano mais avançado. Então, pensa comigo que 1 minuto para mim faz toda a diferença. Se vocês disserem, Pro, nós queremos uma live de véspera de revisão da prova, além daquele período de revisão, mas eu quero uma live, beleza, eu faço. Se não, eu não faço, porque já é um tempinho aí que a Pro está ganhando para as minhas atividades particulares. Beleza? Isso eu estou falando independente do período de revisão da prova que a UNEC costuma fazer antes da realização da mesma. Tá? Então, assuntos da prova. Litisconsórcio, que vocês precisam estudar. Intervenção de terceiros, tá? Intervenção de terceiros. É muito importante que vocês estudem as formas de intervenção de terceiros, as 5 que existiam no CPC de 73, lembra? Porque lá a gente tinha nomeação à autoria, que hoje a gente não tem mais, e no lugar da nomeação à autoria, a gente passou a ter outra forma de intervenção de terceiros, que é a do amicus curiae, tá? Então, para que serve a intervenção de terceiros? Quando que ela é manejada no processo? Qual a finalidade?
E aí a gente vai adentrar a oposição, o que é a oposição inicial, o que é a oposição ulterior, a finalidade da mesma, o objetivo, quando cabe, quando não cabe. Isso para a assistência, a mesma coisa. Para o Amigos Curi, a mesma coisa. Para o chamamento ao processo também e para a denunciação à lide, que são as 5 espécies de intervenção de terceiros, tá? CPC de 73 e CPC de 2015. E de forma detalhada. Lembrando que a aula de chamamento ao processo já está disponível para vocês, tá? Ela já foi postada tanto no canal do YouTube quanto pelo Google Classroom e vocês conseguem assistir. Então, intervenção de terceiros, e aí vocês vão lembrar tanto no CPC de 73 quanto, tá, no CPC 2015. CPC de 73 e de 2015, ok? Em ambos, estudar de forma detalhada. A gente ainda vai ver, ainda vou cobrar de vocês, na verdade não iremos ver, irei cobrar de vocês nessa prova o negócio jurídico processual, que a gente viu lá no finalzinho da unidade 1, mas que me parece que não ficou tão claro. Eu até postei um artigo para vocês, não sei se vocês viram, se já estudaram, que fala sobre negócio jurídico processual atípico e que trata... Não, senhor. Oi, meu povo. Às vezes é falando com alguém em casa, né? Às vezes é difícil estudar em casa, eu sei como é, relaxa. Então, negócio jurídico processual, tá bom? E falando sobre o negócio jurídico processual típico e atípico, tá certo? Então, a Tassiana está colocando, a ZAF se comporta. Pois é, então, essa é a ideia, né? O do litisconsórcio, das espécies de intervenção de terceiros, oposição, assistência, denunciação à lide, amigos curi, chamamento ao processo, sempre naquela linha, tá? Aquelas perguntinhas chaves. Qual a finalidade? Quando cabe? Quando não cabe? Quando que eu proponho? Eu posso assistir só a parte ré? Não, eu posso assistir a parte autor e a parte ré. Mas o chamamento ao processo, eu só chamo ao processo a parte ré. Então, essas considerações, tá? Além disso, uma perguntinha sobre ativismo judicial, tá? E conclui aí o nosso conteúdo para a nossa prova. Então, vocês não precisam se preocupar em estudar toda aquela parte que a gente viu na primeira unidade para esta prova. Claro que o conteúdo sempre, quem está pensando aí em concurso público, em provas, você revisitar esse conteúdo é de suma importância. Mas o foco sendo a nossa prova agora, então você tem que ficar ligadinho nesses temas. O litisconsórcio, as espécies de intervenções de terceiros no CPC de 73 e no CPC de 2015. Claro, o negócio jurídico processual, tá? Que é conhecido como flexibilização procedimental e fruto aí do nosso trabalho ativismo judicial. Bebês, dúvidas sobre o conteúdo da nossa prova, sim ou não? O que é que vocês me dizem? Não? Todo mundo sucesso? Tá, se colocou pró, tá tranquilo. Já sabem aí qual o conteúdo. Meu povo, nem sempre, eu não sei se é porque o pessoal não está conseguindo, às vezes, entrar. Nanda colocou... Nanda, não precisa pedir desculpa, não. É assim mesmo, tá? Fica tranquila. No intervalo aqui, eu às vezes ainda saio com o filobodó, boto a comida para o filobodó, coloco a comida para o esposo também, quando não é ele quem coloca a comida para mim, e a gente vai assim. Então, fiquem tranquilos. Amores, então, por enquanto, não temos dúvidas quanto aos temas, tá? A gente vai começar agora, então, a tratar sobre denunciação à lide, tá? Ou também conhecida como denunciação da lide. Vamos juntos? Vou pedir assim, como é que eu poderia dizer? O máximo da atenção de vocês, tá bom? Olha só. A despeito da denunciação da lide,
a respeito da denunciação da lide, eu quero que vocês tenham em mente que, de todas as espécies de intervenção de terceiros, eu diria que aquela que talvez seja uma das mais utilizadas na prática é a denunciação a acraseado, a lide, ou a denunciação da lide. Amores, ela está prevista lá no artigo 125, 126 e seguintes do CPC 2015. Então, por favor, anotem, tá? A normativa legal, ou seja, onde eu encontro isso no CPC 2015, artigo 125, 126 e seguintes do CPC 2015, tá? A ideia da denunciação à lide ou da denunciação da lide é justamente o de que eu consiga resolver dentro de um mesmo processo aquele meu exercício de direito de regresso em negócios translatícios. Ou o meu exercício, vamos colocar assim, do meu direito de regresso, porque o contrato ou a lei obriga um terceiro. Porra, Pro, não entendi nada. Falou e não fui. Você vai entender quando a gente fala do caso da seguradora. Pensa o seguinte, ó, eu tenho uma empresa, ou sei lá, um escritório de advocacia. E aí vem alguém e, meu Deus, provoca um incêndio criminoso, coloca fogo. Eu não participei, eu não tive nada a ver. Foi até uma retaliação em virtude de um processo que eu atuei. E daí eu celebrei anteriormente um contrato de seguro, ok? Eu celebrei um contrato de seguro. E, amores, nisso tudo havia uma documentação de extrema importância que estava no meu escritório de advocacia. Ou até mesmo a gente pode pensar aqui, ó, caso prático. Não aconteceu comigo, mas já aconteceu com colegas meus. Aconteceu, inclusive, em Salvador, no 5º tabelionato de notas. Por isso que, eu não sei se vocês sabem, todo titular de cartório, ele é obrigado, tá, a manter um seguro. Ele tem que ter um seguro para as instalações físicas e opcional, mas ele deve ter um seguro de responsabilidade. Como assim, minha pró? O 5º tabelionato de notas de Salvador, que é onde a gente lavra escritura pública de compra e venda, inventário e partilha, divórcio, ata notarial, onde você abre firma para reconhecer firma, faz autenticação, absolutamente tudo isso, acabou pegando fogo dentro de um prédio. Inclusive, até onde eu sei, não se sabe se o incêndio foi provocado no sentido de ser criminoso ou se foi em virtude de algum descuido ou porque a fiação estava antiga. Bom, certo é que vários documentos, inclusive antiguíssimos, foram perdidos com o incêndio. O particular, se sentindo lesionado porque queria obter uma cópia, uma certidão da sua escritura pública de compra e venda, que não tinha sido registrada no cartório de imóveis e que só tinha no tabelionato de notas, vai lá e procura o titular do 5º tabelionato de notas. Doutor, eu quero a certidão da minha escritura. Aí ele vai procurar e diz, que merda, cara, que merda, não acredito. Foi justamente naquela parte que pegou fogo. E aí ele vira para a parte e diz, olha, meu senhor, o senhor me desculpe, mas eu não sei se o senhor soube, tem aqui uma reportagem, houve aqui, ó, pegou fogo, e eu não tenho como lhe fornecer porque eu não tenho essa informação. E a parte fica puta, vira para ele e diz, olha, não tô nem aí que pegou fogo, não pegou fogo, que foi culpa do senhor, não foi culpa do senhor. Uma coisa eu sei, o exercício da sua atividade é o exercício de uma atividade de munus público, tem um caráter público, e eu tenho direito a essa informação. O que o particular faz? Como isso causou um transtorno, uma demora, houve até a restauração do livro, levaram-se meses, ele perdeu um negócio, deixou de vender um imóvel que estava na escritura pública, ele ajuiza uma ação de responsabilidade em face do notário, ok?
Quando ele ajuiza essa ação de responsabilidade em face do notário, perceba que esse particular ele vai ser considerado como parte autora. Esse notário, Ingrid Gil, lá no caso titulado 5º Tabelionato de Notas, doutor Argélio, vai ser denominado de parte ré. Quem é que tem que dar conta? O titular. Ele exerce função pública porque quer, então dê conta do negócio, beleza? E aí o titular, ele vai denunciar a lide, a sua seguradora. Por quê? Porque existe um contrato de responsabilidade pelo pagamento em caso de sinistros ocorridos durante a vigência daquele contrato. Então, uma das formas principais, eu digo, para que vocês possam se recordar na hora da prova, quando a gente está pensando a denunciação à lide, é justamente isso, né? Justamente essa ideia. Eu tenho um terceiro, tá? Eu tenho uma outra parte, e esta outra parte, ela é obrigada a, pela lei ou pelo contrato, ela é obrigada a responder naquela situação. E sendo obrigada, eu posso exercer o meu direito de regresso. Então, percebam que, entendam, compreendam. Doutor Argélio poderia lá e, sei lá, o juiz sentenciou que ele vai ter que arcar com 10 mil, ele vai ter que pagar 10 mil de danos morais, mais isso que gastou, nananana, danos materiais, lucros cessantes, danos emergentes, totalizou 20 mil. Ele pode ir lá, pagar os 20 mil e depois ele ajuizar uma ação de regresso, caso a seguradora não venha arcar. Ou melhor do que isso, é ele não desembolsar nenhum centavo, nenhum valor e dizer assim, seguradora, maninha, venha gostosinho da Bahia e pague por mim, pague no meu lugar. Eu não desembolso nada e porque o contrato que a gente assinou assim pactua, você paga por mim. Beleza, meu povo? Essa, por exemplo, é uma das possibilidades de se denunciar a lide. Nós temos duas, nós já veremos a partir do artigo 126, mas essa é uma das duas possibilidades. Tranquilo até aqui? Todo mundo compreendendo? Amores, eu tenho uma preocupação muito grande pelo seguinte, de que vocês não confundam o chamamento ao processo com a denunciação da lide, ok? Então, antes da gente discorrer mais sobre a denunciação da lide, vamos colocar assim, ó, chamamento ao processo versus denunciação da lide. Inclusive, se vocês puderem aí abrir um tópico no caderninho de vocês, vai ser o máximo. E a gente vai lembrar que o chamamento ao processo, ele está depois da denunciação à lide, no CPC. Então, o chamamento ao processo está lá no artigo 131. Você vai para o 131, 132 e seguintes. Como é que eu diferencio o chamamento ao processo da denunciação à lide? Porque pensa comigo, em ambos, quem está no processo, já existe um processo, está convocando um terceiro para participar do processo. Mas, até aí, continue comigo. No chamamento ao processo, só quem chama é a parte ré. Acabou, bebê. Você entendeu? Vou repetir, hein? No chamamento ao processo, só quem chama é a parte ré. Então, a parte ré chama um terceiro para que ele venha pagar comigo. Olha para mim, presta atenção, não pisca o olho. Não é pagar por mim, é pagar comigo. Chamamento ao processo presta atenção, não anotem, existe uma dívida solidária, isso é chamamento ao processo. Me dá um exemplo, um cheque. Eu tenho um cheque. Quem emitiu o cheque? Ingrid Gil. Aí Max foi e avalizou o cheque. E Max disse assim, olha, se a Ingrid Gil não pagar
ao portador o que está aqui descrito no cheque, eu pago, eu me responsabilizo. Amores, essa dívida não é só de Ingrid e Gil, é de Ingrid e é do Max. Tanto que se Ingrid não pagar, o Max vai ter que pagar. Você quer ver outra situação? Eu tenho um termo de confissão de dívida. E aí eu, Max, Lucas e John, cada um pegamos o valor de 25 mil reais do Luiz. 25, 25, 25, 25. Qual é o total? 100 mil. Então, a gente vira para o Luiz e diz assim, ô Luiz, o negócio está difícil, meu brother. Empresta aí 100 mil, juros vai ser tanto, beleza. Se a gente não pagar, você vai poder executar. Não importa quem pegou X. Na hora de elaborar o termo de confissão de dívida, o Luiz, muito bem esclarecido por um advogado, colocou que a Ingrid, o Max, o Lucas e o John são responsáveis solidariamente pelo pagamento de 100 mil reais. Chupa, bebê! Isso quer dizer que ninguém pagou a dívida, passou o tempo. O Luiz vai poder exigir os 100 mil só da Ingrid, se ele quiser. Vai poder exigir só do Lucas, só do John. Ele sabe que a Ingrid, ela tem um poderio econômico melhor. Ó, tem patrimônio, não está alienado, está quitado. Bora em cima da Ingrid. O Max Miller foi aprovado no concurso público para a Polícia Civil. Ele vai ter que apresentar atestado até do fio do cabelo dele para dizer que ele é idôneo, bebê. Ele não vai poder responder a nenhum processo como devedor. Ele não vai poder ter título protestado no tabelionato de protesto de títulos. O que é que eu faço? Vou em cima desses dois. Por que eu não coloco mais gente? Quanto mais gente eu coloco no processo, você aprendeu comigo, a gente vai estar diante de um litisconsórcio, um litisconsórcio passivo. Se o processo for físico, e entre os litisconsórcios, Ingrid Ré, Max Ré, Lucas Ré, John, todos como réus, perceba que se eles têm advogados diversos, procuradores distintos, eles terão direito a apresentar a contestação com prazo em dobro, a recorrer com prazo dobrado, ou seja, não mais de 15 dias úteis, e sim de 30 dias úteis. Artigo 229 do CPC 2015. Nós vimos isso. Então, o credor, que é o Luiz, vai escolher muito bem quem é que ele vai querer executar de todo mundo, de um, de dois, a escolha dele. Perceba que no chamamento ao processo ele diz, eu vou atrás da Ingrid por conta do patrimônio vasto e eu vou atrás do Max. Passou no concurso, esse daí vai querer quitar, vai querer me pagar para conseguir uma certidão da Justiça Estadual de que não responde a nenhum processo. Nem que ele tome dinheiro emprestado. Tudo exemplo aqui, viu, meu povo? Tudo exemplo. O Lucas, meu Deus do céu, ele diz, rapaz, o Lucas é autônomo, nem declara imposto de renda, o filho da égua não está nem aí para nada. Tudo exemplo, tá? Por favor. O John, meu Deus do céu, sumiu no mundo. Se for, eu vou ter que citá-lo até por edital, que demora um século. O que é que eu faço, então? Atrás de Ingrid e do Max. Percebam que Ingrid e Max Ingrid e Max poderão chamar ao processo os outros co-devedores. Poderão dizer, Lucas, John, venha aqui pagar comigo. Pague comigo. A dívida não é só minha. A dívida não é só minha. A dívida é nossa. E eu não quero ter eu, Ingrid, que pagar 50 mil, o Max ter que pagar 50 mil, para depois, tanto eu quanto o Max, irmos em busca, cada um numa ação regressiva, propor uma outra ação, começar do zero, pagar custas, contratar advogado, para que eu, Ingrid, possa buscar 25 mil e o Max 25 mil. Claro que não. O que a gente faz? Olha, pague comigo. Então, eu chamo os outros réus para o processo. Por isso que a gente diz que no chamamento ao processo só se trata de réu. Só quem pode chamar o processo é réu. E ele vai chamar quem? Ele vai chamar um terceiro ou outros terceiros que vão ingressar no processo para figurar também como réus. Um réu que chama um terceiro para entrar como réu. E só vai poder fazer isso diante da existência de dívida solidária, de dívida em comum. No caso de fiança, de cofiador, tem que haver a dívida
em comum. Beleza, meu povo? Tá claro até aqui? Massa. A denunciação da lide, ela é distinta. Primeiro, não é só o réu que pode denunciar da lide, tá? A parte autora também pode denunciar. Então, não existe isso que a denunciação da lide é exclusiva da parte ré, como ocorre no chamamento ao processo. Eu diria que essa é a primeira distinção. Esqueça isso. Segundo é que, na denunciação da lide, não existe, repito eu, dívida em comum. O que existe é a dívida é minha. Quem deve sou eu e acabou. Agora, como eu tenho um contrato, ou porque a lei autoriza, eu vou, então, convocar um terceiro que vai ter a responsabilidade de pagar por mim. Eu não desembolso nada, a seguradora desembolsa tudo. Beleza? Por isso que a gente diz, e aí eu gostaria que vocês, parece até uma técnicazinha boba, mas ajuda muito a gente a lembrar na hora da prova, que só quem chama o processo, só quem chama ao processo, escreve para mim, por favor, é a parte ré. Já quem denuncia, tá certo? Já quem denuncia a lide pode ser tanto parte autora quanto parte ré, tá certo? Pode ser tanto parte autora quanto parte ré. Eu diria que essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que no chamamento, vou colocar assim, tá? No chamamento ao processo, a ideia é pague comigo, ok? Pague comigo. Suporte esse ônus dessa dívida em comum comigo. Eu pago metade, você paga metade. Eu pago 25%, você paga 75%. Tranquilo? Já na denunciação, a ideia é pague por mim. Ou seja, não existe uma dívida em comum na denunciação à lide. Quem é que teria que pagar? Eu. Mas eu tenho aqui um contrato dizendo que porque eu albarroei o carro, eu acabei colidindo o carro, que a minha seguradora ela tem que pagar, ela suporta o ônus de pagar até X, Y, Z, e aí vai dizendo, né? Para lucros cessantes, para dano material, para isso, troca de peças. Tranquilo? Massa? Deu para entender esses pormenores? O fundamento, quando você vai para o fundamento do chamamento ao processo, a gente está falando da existência de uma dívida em comum, de uma dívida solidária. Quando a gente está tratando do fundamento da denunciação da lide, a gente está falando do exercício do direito de regresso em negócios translatícios exercidos dentro daquele mesmo processo. Ou seja, ao invés de ter que ajuizar uma ação para que eu tenha que reaver o que eu paguei, eu já coloco aquela outra seguradora, aquela outra empresa para pagar por mim. Beleza, meu povo? Então, eu precisava deixar clara aí essa distinção entre chamamento ao processo e denunciação da lide, e a gente começa agora a se aprofundar na denunciação da lide. Vamos lá? Primeira coisa que eu gostaria que vocês escrevessem aí para mim é a ideia do... Você pode colocar tópico A, B, C, D, 1, 2, 3, tá? É a ideia do fundamento, tá? Ou seja, qual é o fundamento da denunciação da lide? O fundamento, você já viu comigo, a gente só vai colocar aqui no papel, é o exercício do direito, tá? É o exercício do direito de regresso em negócios translatícios, tá? O que são mesmo negócios translatícios? Fala aí a minha língua, conversa comigo. Negócios
nos quais existe uma transferência de propriedade. O imóvel era meu, passa a ser seu. Esse celular era meu, passa a ser seu. Esse bem, esse dinheiro, esse recurso era meu, passa a ser seu. Translatício vem no sentido de transladar. O que era meu, eu estou transferindo para você. Então, como fundamento, eu tenho direito de regresso em negócios translatícios, lembrando que é possível tanto para a parte autora quanto para a parte ré denunciar a lide, tá? Sendo possível para o autor e para o réu. Beleza, meu povo? Qual é? E aí, se a gente parar para pensar na finalidade, você pode colocar aí até como uma letrinha B ou 2. Qual seria, então, a finalidade da denunciação da lide? Simples demais. Eu vou aproveitar a sentença que é proferida neste processo para já exercer o meu direito de regresso. É quando o juiz diz assim, olha, eu estou condenando a Ingrid Gil, eu estou condenando o doutor Argélio, titular do cartório tal, ao pagamento no valor de, uma vez que está presente a seguradora tal, em virtude do contrato de seguro que fora devidamente anexado e comprovado, anexado aos autos e comprovado no processo, condeno ao pagamento a seguradora fulaninha de tal. Beleza? Essa é a ideia. A seguradora vai pagar no meu lugar. Então, qual é a finalidade? Bom, a finalidade é a de que o denunciante, e aí você já sabe que quem denuncia, quem pratica esse ato é o denunciante, é quem está no processo, que pode ser tanto parte autora quanto parte ré, é a de que o denunciante tem interesse em aproveitar, isso é um fato, a sentença judicial para o exercício, tá? Para o exercício do seu direito regressivo, para o exercício do seu direito regressivo, e eu diria que dentro da mesma relação processual. Dentro da mesma relação processual, ok? É válido recordar também que a denunciação da lide já foi obrigatória no CPC de 73. Eu já havia até feito esse comentário quando a gente começou a estudar sobre intervenção de terceiros. Ela já foi obrigatória. Hoje não é mais, tá? Então, por favor, letras garrafais, coloca aí. A denunciação da lide, ela é facultativa, ela é opcional no CPC 2015. Ah, mas no CPC de 73 era obrigatória. Bebês, hoje, se eu quiser, eu faço uso. Se não, eu vou justamente optar por exercer o meu direito de regresso, propondo, inclusive, uma ação nova. O objetivo para esse tipo da denunciação da lide, não tenham dúvidas, é o de vincular esse terceiro, que vai ser o denunciado. Então, esse terceiro, ó, quem está sendo convocado para ingressar no processo, eu vou chamar de denunciado. Denunciante, quem denuncia. Pode ser o autor ou pode ser o réu. Denunciado, esse terceiro que está ingressando no processo e que vai ser obrigado, ou a ideia é que seja obrigado a responder por esses negócios translatícios. Amores, uma situação que eu diria assim, a galera que estuda para concurso não acaba se atentando, mas como a nossa ideia é sempre ir além. O CPC 2015, ele deixou clarífico que só é permitida uma denunciação sucessiva. Calma, vamos anotar, eu tenho 5 minutinhos e te explico. Primeiro, anota, por favor. Vou colocar até com letras garrafais, tá? Isso aqui é pergunta de prova, então se liga. Só é permitida uma única denunciação sucessiva.
Isso está previsto no artigo 125. Eu não vou lembrar agora, eu não sei se é o parágrafo primeiro ou segundo, mas quem estiver lá com o CPC aberto, dá uma confirmada para a PRO. Perceba que qual é a ideia de que só é permitida uma única denunciação sucessiva. O que ficava acontecendo no CPC de 73? Era assim, eu denunciava a LIDE, a seguradora X, que denunciava uma outra seguradora da qual ela fazia parte, ou tinha um contrato Z que denunciava a outra, que denunciava a outra, que denunciava a outra, que denunciava a outra. Ou seja, o processo não tinha fim e não haveria quem se responsabilizasse pelo pagamento da dívida. De tal sorte que o CPC disse, espera aí, eu vou colocar um fim nessa zorra toda. Pode parar com essa palhaçada. Qual é a ideia? Está permitida uma denunciação. O que é uma denunciação? Ingrid Gil, notária e registradora, denunciar o seu seguro. E está permitida uma única denunciação sucessiva. O seguro que está ingressando como terceiro e denunciado neste processo para pagar no lugar de Ingrid Gil, ainda poderia denunciar uma terceira, né, empresa, uma outra empresa. PRO, a seguradora, vou chutar aqui, é a seguradora, sei lá, pensa aí, meu povo. Liberty. É a Liberty, ok? E aí a Liberty resolve denunciar uma outra seguradora, Allianz. Pode? Pode. Porque eu denunciei a Liberty, uma denunciação, e eu tenho outra denunciação sucessiva. A Liberty denunciou a Aliança. Eu só posso ter uma única denunciação sucessiva. O que eu não posso ter mais? É a aliança, não, peraí, eu vou resolver denunciar, eu resolvi agora que eu vou denunciar, sei lá, Porto Seguro Consórcio, Bradesco, não dá mais. Perceba que o CPC 2015, ele é clarífico nesse sentido, de que só é permitida uma única denunciação sucessiva. Então, você tem que entender primeiro que vai existir a denunciação, a parte autora ou a parte ré, um deles, ou até mesmo ambos, pode acontecer, irão denunciar alguém. Este alguém é um terceiro que não fazia parte do processo e está ingressando agora como denunciado. E ele ainda poderá denunciar um outro terceiro. E acaba por aí, beleza? A gente não pode mais denunciar outros. A PRO, e aí como é que fica? Vai ter que ingressar com um outro processo para que, por exemplo, eu denunciei a Liberty denunciou a Allianz. E a Allianz quer reaver o valor pago, porque, na verdade, o valor teria que ser pago pela Porto Seguro Consórcio. Ela vai ter que ajuizar aí uma ação regressiva em face da Porto Seguro Consórcio. Beleza, meu povo? Nosso tempo está acabando aqui. Por favor, não saiam daí, não deixem a sua pró sozinha. Daqui a pouquinho a gente volta, 10 minutinhos, tá bom?